Corriqueiramente, né, todos os dias praticamente eu sou questionada com relação a algumas questões para legalização de arma, né? Algumas pessoas estão aí há bastante tempo esperando, né, uma nova anistia para legalização de armas, tá? E eu gostaria de, antes de falar sobre isso, a título de esclarecimento para as outras pessoas, né, que me procuram, já para esclarecer toda essa questão. Lá em 2003, quando veio o Estatuto do Desarmamento, né, antes disso, nossas armas elas eram registradas na Polícia Civil, né? Era a Polícia Civil quem fazia o registro dessas armas. Quando veio o Estatuto do Desarmamento, você tinha que recadastrar essas armas no novo sistema, que seria o sistema Sinarme. E que esse novo sistema estava sob a responsabilidade, que até hoje é, da Polícia Federal, né? Com isso, muitas pessoas não registraram as suas armas, deixaram elas sem registro, tá? Outras pessoas, tipo, tinham 10 armas, registraram 2 ou 3 e outras não registraram. O que aconteceu com tudo isso, né? Teve um período dessa anistia, né, que foi até dia 31 de dezembro de 2009. Foi o último prazo para anistia. Então, até essa data, as pessoas conseguiam regularizar as armas que já eram dela. Meio complexo entender, até difícil de engolir tudo isso, porque se você já tem o registro, não tem porquê de você fazer um novo cadastro. Enfim, a legislação veio dessa forma e muitas pessoas ficaram com a arma sem renovar, sem registrar, e ela passou a ser irregular, tá? Então, às vezes, eu me deparo com situações onde os clientes tinham essas armas e renovaram só algumas e outras não. Quando você registra só algumas e as outras não, quando você for renovar essas, porque daí, a partir de 2009, os registros começaram a ter validade de 3 anos. Então, a cada 3 anos, você tem que renovar o registro novamente. Passar pelo aquele crivo de fazer psicológico, teste de tiro, não pode estar respondendo processo criminal, enfim. Cumprir com os critérios, né, de arma de fogo. Se você não faz isso, sua arma está irregular, né? Depois, lá em, se eu não me engano, 2017, elas passaram a ter validade de 5 anos, tá? Então, até 2003, até 2009, recadastramento. Dali para frente, validade de 3 anos. Para fazer o recadastramento naquela época, não precisava passar por fazer psicológico, nem teste de tiro, nem nada. Mas, para renovar já depois de 3 anos, precisava, tá? Muitas pessoas, nem o registro, né, que tem o nome de CRAF, nem o registro foi retirar na Polícia Federal. Fez o cadastro lá pelo correio, ficou aguardando esses registros e eles não chegaram. Outros não sabiam nem que existiria um novo registro. Enfim, você preenchia um documento que se chamava registro provisório, isso. E mandava essa folha com os dados da sua arma para o cadastro da Polícia Federal. E tinha que manter esse documento. Algumas pessoas fizeram esses cadastros e não foram pegar a CRAF. Depois de alguns anos, quando a gente ia renovar esses registros, às vezes constavam que aquela arma não tinha pedido a renovação delas, né? O recadastramento. Com esse documento de registro provisório, a gente conseguia regularizar a questão da arma, porque era uma questão apenas administrativa, que por algum motivo não havia regularizado isso no sistema deles. Parece meio complexo, meio
confuso tudo isso que eu estou falando, mas conforme o que vocês tiverem dúvida, depois vocês comentam para mim, por favor, que aí de repente eu consigo ser mais clara e objetiva com relação a isso. Mas vou falar bem do começo para que todos entendam, ou que de repente conhece alguém que passou por isso ou passa por isso. Enfim, muitas pessoas naquela época, antes de 2003, você simplesmente assinava um documento e autorizava a venda, né, a transferir aquela arma para alguém. E também tinha muitas pessoas que acabavam vendendo essas armas, trocando, pagava dívidas com armas e passavam essas armas para alguém. Mas também não davam baixa, não iam na polícia civil registrar um boletim de ocorrência de preservação de direitos, dizendo que havia transferido essa arma para alguém. Também muitas pessoas perdiam essas armas, era muito comum na área rural, a pessoa vai pescar e leva uma arma para se proteger, e nessa história cai, perde, né? Às vezes no campo mesmo, a cavalo, essas armas eram perdidas e até mesmo furtadas, né? Nas propriedades rurais ou até mesmo em casa acontecia algum fato, e como é comum algumas pessoas não registrarem esses boletins de ocorrência, talvez porque ficasse acreditando que poderia conseguir de volta essa arma e aí nem comunicava a Polícia Federal, e isso, a Polícia Federal nem a Polícia Civil. E isso foi se passando. Então até hoje nós estamos em 2020, eu ainda faço muita regularização dessas situações. É muito comum, é todo mês, é toda semana, a gente tem pessoas com esse questionamento. E o grande questionamento de tudo isso é com relação à anistia. Se vai ter uma nova anistia, se essas pessoas que não fizeram essas regularizações naquele período vão poder fazer agora. O que acontece? Até hoje, né, desde aquela época, se fala que vai abrir uma nova anistia. Inclusive, existe um projeto de lei que estava tramitando para que fosse aprovado, na verdade, uma prorrogação daquilo que se existiu lá em 2009, né, para que você pudesse recadastrar essas armas que você não recadastrou, né, armas que têm uma data de fabricação anterior a 2009, tá? Mais ou menos seria esse o texto. Enfim, acontece que esse texto não veio até esse momento, né? A gente não tem ainda isso aí. E diante dessas situações, a pessoa precisa se documentar ou resolver a vida dela. Então, eu falo para quem precisa ter uma arma legal, certinha, que faça a devolução desse bem na Polícia Federal, para que essas pessoas possam de fato comprar uma arma regular, tá? Por mais que a gente entenda que a pessoa mas essa arma é o meu bem, eu tenho de bastante tempo. Se você tem essa estima grande por ela, então sinto lhe dizer que se você movimentar qualquer documentação de arma na Polícia Federal, vai aparecer e você vai ter que responder sobre essa arma, tá? Esse é um tema. E outra coisa também, o que eu falo? Fez o recadastramento naquela época e nunca mais voltou. Gente, a sua arma está vencida, precisa regularizar, tá? Hoje, o registro de arma tem validade de 10 anos. Então, não é aquele custo enorme que se tinha a cada 3 anos de fazer a renovação. Agora são 10. Nosso presidente renovou para 10 anos, tá? Então, é hora de deixar isso regular, faça a renovação. Se você tiver arma registrada na Polícia Federal e
estava com vencimento, né, de 2019 para frente, que tem o vencimento do dia 16/1/2019 para frente, você ganhou aí o benefício de ter a sua arma renovada para mais 10. Então, por exemplo, quem teve o seu registro com a renovação, com o vencimento para 16 de janeiro de 2019, o registro passou a ter validade de 10 anos. Então, você ganha 10 anos a partir da data da emissão. Então, se a data da emissão daquele registro que venceu em dia 1º de 1 de 2019 foi dia 16/1 de 2017, por exemplo, aquele registro passa a ter validade até 2027, tá? Então, ele ganhou aí 5, 7 anos, né? Isso é que você precisa apenas pedir um novo registro na Polícia Federal. A gente deu o nome de revalidação para isso tudo. Então, quando você tem um registro e ele está válido na Polícia Federal, a gente pede uma revalidação. O que é isso? É a Polícia Federal entregar um novo registro já com essa data postergada. Ah, mas o meu registro vence em 2022. Eu tenho tempo para fazer isso. Realmente, você tem tempo. Mas não vamos ser aquele brasileiro que deixa tudo para a última hora. A gente não sabe se essa lei pode mudar ou não, se alguma coisa pode acontecer. Então, aproveite esse benefício e peça. Não tem custo alto para isso, não tem que fazer uma nova renovação, não tem nada disso, é só pedir a reimpressão. Hoje, as CRAFs, né, os registros, eles são emitidos em PDF, não são mais aquelas carteirinhas emplastificadas, que se você perdesse, você teria aquele custo de ter que pedir uma nova carteirinha, fazer um boletim de extravio. Hoje não, ela vem em PDF, você pode imprimir várias vezes, colorida ou preto e branco, porque hoje ela é autenticada via sistema da Polícia Federal. Então, o policial, ele verifica se aquela numeração tá correta, se é uma arma regular, pelo registro dela, né? Então, ele não necessariamente tem uma cédula que ela é auditável. Isso também é bom porque é quase que impossível você fraudar, né? Uma questão dessa. Ou inventar um registro, alguma coisa nesse sentido. Com relação a isso, é fácil, o nosso escritório faz esse serviço, tá? E a gente entrega para você um arquivo em PDF, né? Que é enviado pela própria Polícia Federal. E assim você pode manter ele no seu celular, no seu e-mail, em um arquivo próprio, e imprimir quantas vezes forem necessário, tá? Bom, quando que isso vai me atrapalhar se eu não fizer agora? O dia que você precisar comprar munição e você ainda tiver só apenas o registro antigo, que já está com a validade vencida, você não vai conseguir fazer a compra do produto. O lojista não vai te vender, ele não consegue vender, tirar uma cópia de um registro vencido e manter lá, porque ele não consegue vender, tá? Qual é a grande dificuldade dessas pessoas que têm armas antigas, tá? E não fizeram a revalidação, elas não conseguem comprar munição. E isso, nem vou entrar nesse assunto, nem nesse mérito, porque daí a gente entra em várias situações que a pessoa, né, acaba vivendo aí de risco para poder manter essa arma para pronto uso. Outra questão que hoje eu fui questionada, alguém me ligou hoje e me perguntou: Mara, como que eu faço numa situação dessa? Né? Gente, eu atendo às vezes muito despachante, tá? Às vezes o próprio despachante que tá começando agora tem algumas dúvidas, eles me ligam e a gente bate um papo. Eu sou muito aberta com relação a isso. Se você é despachante, tá assistindo esse vídeo e tem alguma dúvida, eu
eu sou parceira. É só ligar que a gente ajuda. Então, hoje um despachante me ligou e me perguntou o seguinte: tô com uma cliente que recebeu uma arma do esposo, né? O esposo faleceu, ela é uma viúva e essa arma entrou em inventário. Ela fez inventário e essa arma ficou para a esposa. A esposa pode transferir esse bem sem que passe para o nome dela? Pode, porque o direito é dela. Ela pode vender, ela pode ficar no nome dela, ela pode registrar na Polícia Federal, ela pode registrar no Exército, aonde ela preferir. Bom, outra situação, ela recebeu uma herança e é uma arma. Essa arma estava cadastrada na Polícia Federal? Tem que saber disso também. Ela estava cadastrada no Exército? Então, tudo isso tem que ver, porque daí tem os trâmites para se fazer para que consiga registrar essa arma no nome dela ou no nome da pessoa para quem ela for vender, tá? Então, primeiramente, precisa entender o seguinte: a arma é calibre permitido ou calibre restrito? Se for calibre permitido, ela pode manter tanto no Exército quanto na Polícia Federal. Se for restrito, ela vai ter que tirar um CR e manter essa arma registrada lá. Ou a pessoa que for comprar, ela vai ter que ter CR ou vai ser um policial, alguém que tem o benefício de ter uma arma calibre restrita, tá bom? Ah, mas eu recebi um acervo de armas lá que tem 20, 30, 40 armas. E lá na Polícia Federal só pode ter 4. Gente, quem recebe por herança ou por legado é passível de se justificar a quantidade excedente de armas. E o que já entrando em outro assunto aqui para falar para vocês, o limite de 4 armas para a Polícia Federal é apenas para um endereço. Se eu comprovar que eu tenho mais do que 5 endereços, 6, 7, 8, 100 endereços, eu consigo comprar uma arma para deixar em cada endereço, tá? É passível de justificativa. Aqui é muito comum a gente ter produtores rurais, pecuaristas, que tem vários arrendamentos, né? Tanto por propriedade é dele ou por arrendamento. Então, ele tem lá a casa na cidade, uma casa na cidade grande, por exemplo. Tenho clientes que tem casa em Maracaju, casa em Campo Grande, tem fazendas em vários locais, vários arrendamentos. Então, essas pessoas... e também tem escritórios agropecuários, onde faz toda a administração dos seus bens. Então, esses locais são considerados propriedade dele. Então, é passível de justificativa para deixar essas armas lá. Eu tenho algumas armas que são obsoletas, não funcionam mais, eu recebi de herança e eu preciso de armas para minha defesa. Também é passível de se justificar. Então, tem algumas situações que você pode alegar em situações que você foge da quantidade de 4 armas. E uma delas é por herança. Então, eu recebi aí o acervo acima do número permitido, ou se for calibre permitido, posso manter tudo na Polícia Federal. Se for Exército, daí esse acervo vai ter que ir para um CR. Feito? Pode ser CR de coleção, pode ser CR de tiro esportivo, pode ser CR de caça, desde que ela preencha os requisitos. E lembrando que o CR de coleção, gente, não precisa nem ser filiado a nenhum clube de tiro, tá? Você não
tem obrigatoriedade de se filiar a um clube de tiro, tá bom? Bom, eu acho que eu falei bastante sobre isso, né? Sobre a parte legal do que é, como tem que se funcionar. Mas eu queria falar agora para vocês referente a quando não se faz isso, quando se não se legaliza, quando se mantém armas irregulares e você precisa utilizar, e aí é o problema, tá? Eu tenho muitos clientes que às vezes estão passando por algum processo de investigação, ou às vezes é denunciado, ou pela esposa, ou pelo funcionário, e a Polícia Federal, às vezes é uma pessoa que tá lá desligada, que o registro venceu, e aí a pessoa vai lá, o policial é obrigado, se existir uma denúncia, ele tem que apurar, e aí ele chega na sua casa e você está com o registro vencido, né? Poxa, é uma arma que você tem há 20 anos e o registro está vencido. Nunca saiu da sua casa, sempre manteve lá organizadinho e agora você está diante dessa situação. Sinto muito. Vai ser retirada essa arma de você, você vai ter que responder um processo por posse, né, de arma de fogo, vai ser conduzida à delegacia, vai prestar esclarecimento, sua arma vai ficar retida e, inclusive, você vai ficar impedido de comprar outra arma até que você resolva esse problema, tá? É muito comum, às vezes, o policial, a primeira coisa que ele faz, gente, quando ele recebe uma denúncia ou ele precisa fazer uma investigação de uma determinada pessoa, a primeira coisa que o policial faz é checar se você tem arma. Porque talvez ele não vai te levar preso pelo aquilo que você de fato está cometendo, mas ele consegue te levar pela uma arma irregular. E isso acontece muito. A gente já viu várias situações onde chegam lá para, sei lá, fazer uma busca e apreensão na casa, sabendo que o cara tem uma arma lá, e eles vão em cima da arma. Por quê? Porque a arma ele pode conduzir para delegacia, ele pode prender, ele pode, né, assim, te conduzir para delegacia e de repente conseguir algo a mais que ele precise ali naquela investigação que ele está fazendo, tá? Desculpa a franqueza, mas é exatamente assim que funciona. E você que de repente precisa utilizar essa arma para se defender, né? Tô lá na minha casa com o registro dessa arma vencida e de repente sou surpreendida por um ladrão, né? Que entrou na minha casa e vai roubar. E eu me defendo, utilizo dessa arma para me defender. E aí chega a polícia, eu tô super tranquila, porque minha arma tá registrada no meu nome. A polícia chega, eu falo, olha aqui, policial, eu usei essa arma. E aí ele vai checar e o registro tá vencido. É outra surpresa. O policial se sente na obrigação, né, de não prevaricar, de não cometer ali um crime, e ele simplesmente conduz, é a obrigação dele. E aí ele conduz e fala, poxa, mas eu sou um cidadão de bem, pago meus impostos, tô tudo certo. E aí eu acabei me enrolando numa situação dessa. Por quê? Porque não renovou o registro, porque não manteve uma arma regular. Gente, é todos os dias. Todos os dias eu recebo alguém no meu escritório me falando assim, oi Mara, tudo bem? O que eu faço para renovar, para ter uma arma registrada? Quando a pessoa fala, o que eu faço para ter uma arma registrada, ela está me dizendo assim, eu já tenho uma sem registro. Como é que faz para ter uma registrada? Então, assim, é fato que existem muito mais armas no mercado sem registro do que com registro. Não tô falando nem que a pessoa cometeu um crime, que a pessoa roubou, nem nada disso. Eu tô falando de armas que não foram recadastradas. E
E agora ele se sente, né, na vontade de ter algo já certo, registrado corretamente, né? E aí vem toda essa situação, tá? E aí isso é todos os dias, é corriqueiro as pessoas me procurarem para me falar, olha, eu preciso ter uma arma regular, né? Ou por própria pressão da esposa, né, que não quer mais aquilo lá, ela quer que ele tenha de forma regular, ou até mesmo a própria consciência dele começa a falar com ele sobre isso, tá? É fácil da gente descobrir quando a pessoa tem, a gente acaba batendo um papo ali, a gente já entende a situação, tenta orientar da melhor forma. E é isso, gostaria de deixar claro que o correto é a gente manter nossas armas sempre renovadinhas, sempre com registro em cima. Lá no escritório a gente tem, aí vai uma dica para os despachantes, a gente mantém um arquivo aonde quando aquela arma está próximo a vencer, a gente comunica o cliente, deixa ele ciente, olha, seus registros estão vencendo, olha, vamos revalidar, vamos deixar tudo organizado, para que os nossos clientes não venham passar por essa situação. Mas às vezes acontece. O que acontece muito lá no meu escritório? Às vezes, o cliente faz o processo de aquisição comigo e na hora de registrar a arma, ele resolve registrar sozinho, ou ele conta com a ajuda da própria loja, né? E nessa situação, o que acontece? Eu acabo ficando sem a cópia do registro. E é mediante a cópia do registro que eu consigo manter o meu banco de dados informado e assim, quando aquele registro 2, 3 meses antes de vencer, eu posso te ligar e te avisar. Então, eu não tenho essa informação. Por isso que sempre quando eu falo para os meus clientes, vai comprar em algum lugar e que o lojista pretende fazer o registro, ou dá esse benefício de fazer esse registro, eu peço para eles, olha, me manda uma cópia do registro, tá? É só para a gente manter o nosso banco de dados informados e assim eu poder te dar um serviço, né, mais para frente. Lógico, né, que eu vou ganhar para isso, mas também o nosso intuito de sempre é também estar atendendo esses clientes que às vezes têm uma vida corrida, como eu tenho, como outros têm, e acaba passando batido, tá bom? Com relação à legalização, é isso. Referente a essa anistia tão esperada por todos, né? Tem muitas pessoas esperando essa anistia para regularizar essas armas antigas, coisas que receberam de avô ou de herança. Gente, eu imagino quantas coisas raras e maravilhosas tem por aí. Eu quero te dizer, aguente firme, né? Porque pode ser que venha aí, vamos acreditar que venha essa anistia e você possa regularizar essas armas. Feito, espero ter contribuído de alguma forma com essas informações e qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, eu estou disponível. Eu acho até que eu nem me apresentei, né? Mas eu sou a Mara Nantes, eu sou despachante de armas aqui no Mato Grosso do Sul. Meu escritório fica em Campo Grande, mas eu atendo todo o estado e também dou consultoria para os despachantes e também atendo pessoas fora do estado, ajudando elas a tirar suas armas, a ter manter os seus registros em condições de uso, né, regulares. E é um trabalho que a gente já faz há 7 anos, eu tô indo pro 8º ano já que eu mexo com isso, que eu trabalho com isso. Também sou instrutora de tiro, né? Também dou instrução, ensino aí as pessoas a utilizarem. E sou consultora, né, de armas. Sempre quando tem um cliente que quer uma orientação, a gente pode, já com o conhecimento que a gente tem no mercado, dar uma
ajuda para a pessoa escolher bem o seu equipamento, né, a sua arma de fogo. Com relação à parte de clubes também, a gente dá essa orientação, tanto a escolha de um clube ou o motivo porque a pessoa precisa comprar uma arma de fogo ou aonde ela quer manter. Então a gente dá toda essa consultoria aí para que a pessoa não venha passar por situações e achar, né, ter o achismo, eu achei que estava certo. Então, o nosso trabalho é bastante profissional, a gente está aí para ajudar os clientes, até porque eu também sou consumidora, né? Eu também sou CAC, também tenho minhas armas na Polícia Federal. E da mesma forma que eu tenho, eu gostaria que as pessoas também tivessem e entendessem, né, da mesma forma, para que elas não entrassem em nenhuma furada. Então, a gente trabalha justamente com essa orientação. Nosso trabalho é muito transparente, faço muita questão de que a pessoa saiba. Às vezes ela me pergunta inúmeras vezes. Tem pessoas que ficam com vergonha de perguntar. Gente, não fiquem, tá? Sempre que vocês forem conversar comigo, Mara, não entendi, vou te explicar, eu entendi corretamente, né? E a gente vai fazer isso até que você entenda, para que você não caia em nenhuma cilada por aí, né? O mercado está muito aquecido, tem muitos profissionais aí na área de despachantes e também de lojistas, às vezes cometendo muitos enganos, ou a pessoa sabe do que está fazendo e faz errado, ou ela não sabe. Ela é um despachante que está começando agora, e esse despachante que está começando agora, infelizmente, ele vai aprender com os erros. E esses erros vai ser em seu nome, porque você constituiu ele como representante. Então, se ele cometer algum erro, vai ser em seu nome, né? Ele vai aprender no seu caso. Às vezes vai acontecer muitos probleminhas ali, tá? E essa é o grande que eu sempre, quando tem algum colega que quer mexer com isso, que quer trabalhar com isso, faço questão de orientar. Sempre que me perguntam, eu sou muito aberta a isso, para que eles não venham colocar os seus clientes numa furada, tá bom? Então, é muito fácil da gente pôr os nossos clientes em furadas. Se não souber o que faz, se não saber orientar, vai fazer a pessoa gastar dinheiro, vai fazer a pessoa entrar em constrangimentos. Então, precisa saber muito bem aonde pisa, precisa saber muito bem o que está fazendo, para não dar problema para os seus clientes, né? E orientar da melhor forma possível. Bom, eu acho que é isso, né? Com relação a essa parte de legalização de armas antigas e tudo mais, a gente deu uma passada aí, tanto na parte da legislação quanto nas de hoje, no modo de se fazer tudo isso. E fica com Deus, e qualquer coisa que vocês precisarem de mim, estou às ordens, tá bom? Um abraço.